Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, queria falar hoje no vídeo, e eu vou até colocar na descrição do vídeo depois, o número do recurso, o número do acórdão, mas é o seguinte, você, pessoa física, ou você, advogado, você está com um cliente que eventualmente está em dia com financiamento de um imóvel, principalmente quando compra com uma construtora, mas ele quer desistir daquela compra. Ele quer desistir daquela compra, só que ele já assinou um contrato com uma cláusula, ele já assinou um contrato de alienação fiduciária em garantia. E aí, é possível distrato nesses casos? Ou então, depois que é assinado o contrato de alienação fiduciária em garantia, todo o procedimento de distrato teria que necessariamente ser realizado através da lei de alienação fiduciária, que é a 13465 e a 9514 de 97 e a 13465 de 2017. Então, né, é possível sim o distrato do imóvel, mesmo quando já assinado o contrato de alienação fiduciária, pelo menos quando o agente fiduciário é a própria construtora incorporadora. O que acontece, e já existe uma sólida jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido, é que a lei de alienação fiduciária só se aplica aos casos em que o mutuário, o devedor fiduciante, ele é um inadimplente recalcitrante contumaz. Então, assim, qual que é a ideia da lei de alienação fiduciária? É você proteger aquele que fornece o crédito ou aquele que constrói imóvel e vai vender de forma parcelada, a fim de que, se ele não receber aquilo que é devido, ninguém vai ficar morando de graça no imóvel dele, sem nada a pagar, e ele vai ter uma garantia que vai receber o imóvel de volta. A lei foi criada para isso. A lei foi criada para isso, mas o distrato é uma situação diferente. O distrato, você está falando de um cliente que comprou imóvel e por N motivos, pode ser questões pessoais, de foro íntimo, não era aquilo que ele esperava, até mesmo por conta da Covid-19, ele está em dia, ele está adimplente com o seu financiamento, adimplente, e não inadimplente. Adimplente quem está pontual com as suas obrigações, inadimplente quem está impontual com suas obrigações. Ele está adimplente com o seu financiamento, com o seu parcelamento, mas ele não mais pretende continuar no imóvel. Daí, nesse caso, você não vai aplicar a sistemática da Lei 9.514 ou da 13465. Você vai sim aplicar a sistemática dos distratos imobiliários, aplicando-se ou não, depende do caso, e aqui eu não quero discutir sobre o mérito da lei do distrato, mas você vai aplicar toda a sistemática prevista no ordenamento jurídico, nesse microsistema de proteção ao consumidor, que é o CDC, Código Civil e outras normas, dentre elas, inclusive, a lei dos distratos imobiliários, que tem que ser analisada à luz desse microsistema, bem como a lei de alienação fiduciária. Então, nessa hipótese, teu cliente está adimplente ou você está adimplente, você vai poder sim pedir a rescisão de uma forma menos agressiva do que aquela prevista na lei de alienação fiduciária. Quer dizer, o juiz vai julgar o seu caso e vai estabelecer um percentual, que muitas vezes vai ficar entre 65% e 80%, 90%, depende do caso, de devolução. Qualquer coisa diversa disso, esse entendimento de que, não, depois da assinatura do contrato de alienação fiduciária, teria que se aplicar a lei de alienação fiduciária necessariamente, exercer um sofisma, na verdade. Porque você estaria entregando uma maior gama de direitos ao comprador adquirente que pagou uma menor quantidade de parcelas do que aquele que pagou uma maior quantidade de parcelas. Obviamente que a lei não foi criada para isso, tá? Então, assim, esse entendimento que algumas construtoras tentam levar a juízo, e a gente está aqui no escritório, por exemplo, com uma ação contra a Gafisa nesse sentido, ela está tentando argumentar isso, não, depois do financiamento, depois da assinatura, aplica-se apenas então somente a lei de alienação fiduciária. Nananina, não.
Nananina não. Depois da assinatura aplica-se também a regra geral estabelecida nas normas de proteção ao consumidor, nas normas que estabelecem os direitos e deveres dos consumidores, tá? De distrato. Até porque é uma norma geral de interpretação do microsistema de proteção ao consumidor. De você pegar, julgar os casos da forma menos gravosa ao devedor. É uma interpretação, eu não diria que é uma interpretação assim, não, tudo para o consumidor. Não é que é tudo para o consumidor. É apenas para que se procure estabelecer o justo, né? Então, por exemplo, você comprou um imóvel, você pagou X% dele. Então, sei lá, você comprou um imóvel de 200 mil reais, você já pagou 100 mil reais. Daí você pega e fala, não quero mais esse imóvel. Construtor, estou te devolvendo esse imóvel. O juiz vai estabelecer e você está adimplente com aquele imóvel, tá? O juiz estabelecer e fala, não, olha, desconta aí 15, 20, 25, 30 mil reais, se for o caso, te devolve os 70 mil reais e a construtora vai ser livre para vender aquele imóvel a uma terceira pessoa, tá? Então ela não tem prejuízo nessa história. Não teria por que você pegar e falar, não, mas tem um prejuízo. Não tem prejuízo nenhum nessa história. A construtora não tem prejuízo algum nisso. Então não haveria por que você usar a lei de alienação fiduciária. A lei de alienação fiduciária, como eu já disse, se presta sim para o devedor que não está honrando a sua parcela, a sua cota, a sua mensalidade daquele imóvel. E daí sim, esse devedor, ele está gerando um prejuízo àquela construtora. E daí é razoável que você exerça o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mande aquele imóvel a leilão e ajuize depois uma ação de emissão de posse, etc. Mas é para isso, é apenas e tão somente para isso que se presta a lei de alienação fiduciária, tá ok? Então, se você ou seu cliente está em dia com o seu financiamento imobiliário, pretende desistir dele por qualquer questão, dentre elas a Covid-19, totalmente possível e pode ficar tranquilo que, como regra geral, o TJ de São Paulo tem entendido que não se aplica a esses casos as normas ligadas à alienação fiduciária de bens imóveis, tá bom? Meus amigos, por hora é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!